Sabe, meu irmão, eu estava pensando hoje à tarde de como Deus espera que a gente possa servi-lo. Quais são as nossas motivações para fazer as coisas? Quais são as nossas motivações para servir a Deus? E eu decidi trazer uma mensagem chamada Servindo a Deus com as motivações corretas. Porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele olha para nós e nada pode escapar dos seus olhos. Sabe, em Mateus capítulo 6, Jesus ele ensina um princípio geral ali, que é o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o princípio que governa toda a vida do cristão, que governa a vida de todo discípulo de Jesus. E aí ele começa a falar sobre algumas ilustrações acerca do reino de Deus, e nós já aprendemos isso. E ele fala de 3 coisas, que é: quando ele vai analisar a vida de uma pessoa, quando Jesus vai analisar a vida de um discípulo, ele olha 3 coisas na vida do discípulo. A primeira é a maneira como ele dá esmolas, ou a maneira como ele faz atos de justiça. A segunda é a natureza da vida de oração e contato que esse discípulo tem com Deus. E a terceira é a maneira pela qual esse discípulo mortifica a sua carne. Então, meu querido, são 3 coisas que precisam ser bem atentas na sua vida e na minha vida, que cada um de nós precisa levar isso a sério, porque quando Deus olha para nós, segundo o que nós podemos entender aqui do capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é que quando Deus olha para nós, Ele vê 3 coisas em nós: a maneira como nós damos esmolas, ou como nós ajudamos as pessoas, a natureza da vida de oração que a gente tem, e a maneira pela qual a gente mortifica a nossa carne, ou seja, a maneira pela qual a gente vence o pecado. São essas 3 coisas que Deus presta atenção. E quando nós estamos falando de uma vida cristã, nós estamos falando de uma vida de equilíbrio. Ou seja, numa vida cristã não adianta você ser muito bom em alguma coisa e você deixar de lado outra, porque as coisas elas andam juntas. Ou seja, não adianta você ser uma pessoa que dá muitas esmolas, ou pessoas que faz muita obra de caridade, se você não cuida da sua vida de oração e do seu contato com Deus, porque Deus também observa essas coisas. Não adianta somente também você ter uma vida de oração e um contato com Deus e você não olha para o seu irmão e você não ajuda o próximo. E também não adianta você ajudar as pessoas e ter uma vida de oração e você não mortificar a sua carne, ou seja, você não se liberta do pecado. E é isso que Deus quer falar com a gente essa noite. Deus vai tocar na sua vida. Eu creio que Deus vai mudar muitas coisas essa noite. Aleluia. Sabe, em Mateus capítulo 6, ele diz assim, 6:1: tenham cuidado de você não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Sabe, muitos comentaristas bíblicos, muitos deles, eles falam sobre a mesma coisa e eles têm o mesmo parecer acerca de que a palavra esmola aqui nesse texto, ela deve ser compreendida como justiça. A gente pensa em esmola como você dando esmola para alguém, né? Algo bem rebaixado assim, né? Você dá uma esmola para alguém, toma aqui uma esmola. Mas não tem muito a ver com isso, tem a ver com obras de justiça. Então a esmola aqui é apenas um texto ou um pretexto particular, mas Jesus ele estava interessado em colocar todas essas coisas no mesmo bolo, em firmar um princípio geral no seu discurso, não apenas registrando as esmolas que as pessoas poderiam dar, mas em tudo quanto ela fizer. Então o princípio geral desse ensinamento de Jesus é o seguinte: tenham cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. E aí você grifa na sua Bíblia assim, vistos por eles. Porque se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então nós vamos analisar aqui, visto por eles, esse termo, essa frase, visto por eles, o que isso quer dizer?
Sabe, a primeira coisa, eu falei no início que a vida cristã é uma vida de equilíbrio. Quando você olha para Jesus, Jesus é altamente equilibrado. Jesus, ele fazia tudo no máximo, mas era tudo no máximo. O equilíbrio de Jesus estava lá em cima. Jesus orava bastante, jejuava bastante, curava os enfermos, fazia obras de caridade. Ele tinha uma vida equilibrada, e quando nós oramos, olhamos para o princípio da vida do cristão, tem a ver com o princípio de uma vida cristã equilibrada. Então, quando você lê Mateus capítulo 5, versículo 16, você volta aí uma folha, tem algo bem interessante que diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Aí aqui cabe algo para a gente analisar. Cara, como é que Jesus, há cerca de 30 minutos atrás, estava lá pregando e falou no capítulo 5, versículo 16: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Jesus está dizendo, olha, que a sua luz precisa brilhar para que as pessoas vejam as suas boas obras. Alguns versículos depois, no mesmo discurso, Jesus diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E agora aqui cabe uma pergunta: será que Jesus se arrependeu? Jesus estava falando algo e falou: peraí, eu estou falando algo errado, vou e mudei. Será que Jesus entrou em contradição? Por que Jesus, no capítulo 5, versículo 16, ele fala que a nossa luz tem que brilhar, a fim que as pessoas vejam as boas obras que nós estamos fazendo e glorifiquem ao Pai? E no capítulo 6, versículo 1, ele diz que nós não temos que praticar nada diante dos outros para serem vistos por eles. Se a gente fizer isso, a gente não tem nenhuma recompensa do Pai Celestial. Qualquer pessoa que lê isso rápido vai pensar o quê? Existe uma contradição aqui na Bíblia. Sabe, meu irmão, se você tiver de fazer todas essas coisas em segredo, se você tiver de orar no seu quarto com as portas trancadas, se você tiver de ungir o seu rosto e arrumar, dando a aparência de não estar jejuando, que é isso que Jesus ensina, como é que os homens poderão observar as suas boas obras? Como é que os homens poderão contemplar a luz que está brilhando em você se você faz tudo trancado? Na verdade, Jesus está convidando a gente a fazer as duas coisas. Ou seja, a vida cristã é equilibrada, lembra disso? Ele está convidando a gente a fazer as duas coisas estão certas. Nós temos, na verdade, que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós deveríamos viver de uma tal maneira que os homens, quando olhassem para nós, ao contemplarem a qualidade de vida de um discípulo de Jesus, a qualidade de nossas vidas pudessem glorificar o nome de Deus. Nós temos que viver de uma forma que quando alguém olhe para o Júnior e fala assim, glória a Deus. Ou seja, o meu estilo de vida, a minha vida, precisa comunicar a glória de Deus para as pessoas. E ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar que jamais eu deveria fazer qualquer coisa que eu possa fazer, até as coisas do Senhor, com o intuito de atrair a atenção para mim. Sabe, a gente não pode desejar ser um espetáculo para as pessoas que estão olhando para nós. Nós não podemos desejar que as pessoas nos admirem. Nós não devemos desejar que sermos admirados pelos homens. Nunca devemos estar motivados pela nossa própria importância. O que faz a gente fazer as coisas, qualquer coisa que seja, tem que ser a glória de Deus, não atrair a atenção das pessoas para as coisas que nós estamos fazendo. E aqui cabe algo para a gente prestar atenção, porque a vida cristã é muito delicada. É uma linha muito sensível, mas se você se aproximar e você caminhar essa jornada cristã, sabe, da maneira correta, com a orientação do Espírito Santo, você vai poder manter um bom equilíbrio e você vai conseguir fazer o que Jesus está pedindo para fazer aqui. Sabe, o segundo ponto é que nisso tudo existe algo chamado escolha.
Sabe, isso pode ser óbvio que eu vou dizer, mas é importante enfatizar que a escolha final de tudo que você vem a fazer na sua vida é sempre entre agradar a você mesmo ou agradar a Deus. Você já percebeu que às vezes você vai conversar com alguém, ou vai conversar com um pastor e tal, e você está todo empolgado e vai falar alguma coisa, alguém vai falar assim, mas isso é da vontade de Deus? Te perguntam. Ou seja, já bate uma coisa na sua cabeça, uau, a vontade de Deus é algo contrário à minha vontade. Você, tomara que seja da vontade de Deus, tomara que seja da vontade de Deus. Isso não é por acaso, não que a vontade de Deus seja contrária à sua, mas que na maioria das vezes, a escolha das coisas que você faz vai ser sempre entre agradar você ou agradar a Deus. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Sabe, isso nos leva a pensar que nós temos sempre uma escolha entre agradar os homens e agradar a Deus. Mas isso ainda vai muito mais profundo. A escolha final é entre agradar o homem, o próprio eu, ou agradar a Deus. Aí está a questão, a nossa única razão de fazermos coisas para agradar as pessoas, a nossa única razão de fazermos coisas aos nossos semelhantes é que nós estamos agradando a nós mesmos. Porque nós temos um coração ruim que precisa ser transformado. Porque o desejo que existe dentro do nosso coração é que as coisas venham para nós, é que nós sejamos o centro das coisas. A gente falou isso semana passada, que é por isso que nós precisamos arrancar a raiz do problema, da independência de Deus e colocar Deus no centro das nossas vidas. Mas é uma coisa que você tem que fazer, você tem que ir ao encontro. Isso não vai acontecer sem você ser ativo naquilo. Você precisa decidir, escolher fazer aquilo. Sabe, nosso real desejo não é tanto agradar aos outros, mas nós queremos agradar as pessoas, porque sabemos que se assim a gente fizer, pensarão que somos pessoas muito melhores. Você sabe que lá no fundo do seu coração é isso que acontece. Olha, não, mas eu não sou assim não. Deus me livre, eu faço as coisas porque eu quero agradar aos outros, sim, meu irmão. Mas lá no íntimo do seu coração, o que muitas vezes motiva você a fazer é porque agradar aos outros vai te agradar por causa do feedback. Quer ver só uma coisa? Quando você faz algo muito legal por alguém, você já fica esperando feedback para ver se aquela pessoa gostou. E se aquela pessoa for um ingrato, aquilo vai deixar você muito triste. E a prova do que eu estou falando é como você reage à ingratidão. Quando você faz algo por alguém e aquela pessoa não está nem aí para você. Nessa forma, nessa hora, o seu coração fica escancarado para você. Sabe aquela pessoa que você ajuda, você não espera nada dela, mas você ajuda e de repente ela te trai, de repente ela faz algo contra você, ou de repente ela faz um monte de coisa, você fica chateado. Porque lá no fundo, cada coisa que você estava fazendo com aquela pessoa, lá no seu íntimo, era um pontinho que você ganhava com ela. E quando ela é ingrata, você fica chateado. Então, aí está a prova que muitas vezes a gente faz essas coisas porque para nós mesmos, porque a gente sabe que quando a gente faz o bem, as pessoas pensam que nós somos pessoas melhores. Muitas pessoas não querem nada com Deus, não fazem nada com Deus, não estou falando que é você, mas pessoas que não querem nada com Deus a vida inteira. Aí quando chega no final do ano, elas querem ir aonde? Elas vão lá no orfanato levar brinquedo. Por quê? Porque elas estão interessadas naquelas crianças? Nem sempre. Por quê? Porque elas querem se sentir melhor, porque as pessoas vão achar que elas são pessoas melhores. A prova disso, meu irmão, é que muitas vezes, muitas pessoas que vão fazer obra de justiça, vão com o celular ligado no selfie e tiram fotos, escrevem isso aqui que é reino, ou tiram fotos. Todo mundo quer tirar foto com uma criancinha abandonada. Todo mundo quer. Muitos missionários querem ir para o campo missionário para tirar uma foto com a criancinha abandonada lá. Isso aqui que é reino. Sabe, enquanto
você tiver esse coração, só está estampando para você que você faz as coisas, na verdade, não pelos outros, mas você faz as coisas por você. Sabe, tudo se resume no seguinte: por natureza, o ser humano deseja ser louvado por seus semelhantes, muito mais do que ser agradecido pelo louvor somente que vem de Deus. A gente quer reconhecimento das pessoas. Por natureza, nós queremos mais reconhecimento das pessoas do que o que Deus pode fazer por nós. Por natureza, por mais que você fale, olha, na minha linguagem do amor não é palavras de afirmação. Mas beleza, talvez você nem goste de ser elogiado em público, mas quando o seu nome não está na lista, de todo mundo menos o seu, se você ficar chateado, é a prova de que o seu coração está naquilo. Calma aí que vai piorar ainda. Sabe, ao desejar o louvor humano, ao desejar ser reconhecido pelos homens, ao desejar que alguém olhe o que você está fazendo, aquilo que realmente interessa é a opinião a respeito de você mesmo, cara. Sabe, eu converso com muitas pessoas e muitas pessoas têm falado. Eu percebi que muitas pessoas ao longo dos anos têm a mesma crise, que é: ninguém me reconhece. Já ouviu isso? É semelhante? Já falou isso? Parece que as pessoas se aproximam de mim porque querem meu dinheiro. As pessoas só se aproximam de mim para pedir. As pessoas só se aproximam de mim para fazer tal coisa. Eu só sirvo para tal coisa. E bababá, 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 e blá, 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 blá. E aquela reclamação de ó céus, ó vida. Eu estou sempre na vítima. E na verdade, meu irmão, deveríamos nos conscientizar que o nosso principal objetivo na vida deveria ser agradar a Deus, não as pessoas. Se isso for o nosso alvo, é impossível errar. Se agradar a Deus, agradar o centro do coração de Deus, for o centro do nosso alvo, é impossível errar. Jesus viveu inteiramente dedicado ao Pai. Jesus viveu uma vida dedicada ao Pai. Ele chegou a declarar que as palavras que ele dizia nem vinham de si mesmo. E as obras que ele realizava nem eram obras que eram dele, mas que o Pai tinha dado para que ele pudesse realizar. A vida de Jesus inteira foi consagrada à glorificação do Pai. O desejo de atrair atenção, o desejo de atrair louvor, quem é movido por adoração e por esse tipo de coisa é Satanás. Deus não precisa que você adore Deus. Deus é autossuficiente nele, você sabia disso? Deus não precisa que você o adore. Deus não precisa que a sua criação o adore, porque ele é Deus, ele vai continuar sendo Deus, mesmo que você não queira mais adorar a Deus. Mas Deus quer que você se relacione com ele para que você possa adorá-lo, pela vantagem que é você adorar a Deus. Porque ele não precisa da sua adoração, porque ele é autossuficiente. Deus, ele não é, o combustível de Deus não é a adoração. Sabe de quem é o combustível da adoração? O diabo. O diabo é movido à adoração, por isso que ele saiu do céu, por isso que ele foi expulso do céu, por isso que ele tenta a todo tempo pegar a sua vida, por isso que ele falou para Jesus: olha, se você crê em mim, se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Porque quem é movido à adoração é o diabo, cara. Então, esse desejo de atrair as coisas para si, atenção, é um desejo diabólico. Não é um desejo de Deus. O desejo de Deus em nós é que sejamos desejados por Ele. Sejamos desejados por Ele. Agora, todas as vezes que a gente pega esses desejos e começa a satisfazê-los em outras coisas, ou buscar reconhecimento das pessoas, meu irmão, isso é um desejo diabólico, isso não vem de Deus. Sabe, a vida de Jesus nunca pensou em si mesmo, ele se entregou por você, meu querido. E você daria a vida por alguém? Talvez você vou dar a vida pela minha mãe, daria a vida pelos meus filhos. E há controvérsias. A gente sabe mesmo se a gente vai dar a vida por alguém que a gente fala que vai dar na hora da morte.
Porque no fundo, nós olhamos para nós. Nós olhamos para nós. Mas Jesus, ele já veio para dar a vida por você. Por você que não... E por quem não quer nada com ele. E se essa pessoa aceitá-lo, no final da sua vida, ela entrará no céu e reinará com ele. Sabe, em Jesus havia toda a ausência de ostentação. Ele viveu para Deus. Jesus viveu para Deus. Diversas vezes Jesus disse: olha, eu não busco a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. Sabe, outras coisas que nós precisamos relembrar é que nós sempre estamos sendo observados por Deus. Nós sempre estamos na presença de Deus, sempre debaixo da vista de Deus. Deus está sempre olhando para nós. Deus contempla cada uma de nossas ações. Deus ouve cada uma de nossas orações. Salmo 139 diz que antes da palavra chegar na sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Ele realmente lê cada um dos seus pensamentos, está lá em Salmos capítulo 139. E se você acredita, meu irmão, na vantagem de ter quadros na sua casa lá com Salmo 91, quadro na sua casa com Salmo 23, tira o Salmo 91, sabe o que você põe lá? Põe Gênesis 16, 13, quer dizer, tu és o Deus que vê. Toda vez que você olhar para aquela parede, você vai ver, olha, Deus está me vendo. Tu és o Deus que vê. A gente gosta de botar só os versículos da vitória, mas a gente esquece que Deus é o Deus que vê. Ele está vendo a gente, meu irmão. Ele sabe da intenção do nosso coração, Ele conhece tudo. A gente pode enganar o próximo, a gente pode viver uma vida falsa, a gente pode persuadir todo mundo e agindo com generosidade, mas Deus conhece o intuito e o propósito do nosso coração. E esse é um princípio fundamental. A gente não pode escapar de Deus, a gente não pode se esconder de Deus. Sabe, nessa questão da escolha final entre agradar a nós mesmos e agradar a Deus, nós nunca devemos esquecer que Deus conhece os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Deus sabe. Sabe, aqueles que buscam receber galardões por parte dos homens nunca poderão recebê-los da parte de Deus. Aqueles que buscam receber reconhecimento da parte dos homens nunca vão receber, nunca poderão receber reconhecimento da parte de Deus. Se quando eu estou pregando aqui, o meu interesse é saber se as pessoas estão pensando sobre a minha vida, sobre a minha pregação, sobre mim, isso será tudo que eu poderei receber. Se quando eu estou pregando aqui, o meu interesse é saber que as pessoas falam assim: uau, que pregação legal, cara, isso é tudo que eu poderia receber, uau, que pregação legal. Porque nada vou receber da parte de Deus. Então esse é um princípio absoluto. Se alguém estiver buscando galardão da parte dos homens, haverá de obtê-los, mas isso será tudo quanto essa pessoa poderá conseguir. Pare um pouco, analise a sua vida e pense aqui comigo. Tudo que você já fez no passado, de acordo com o que a gente acabou de ver aqui, quanto te resta para ser recebido da parte de Deus? Sabe, meu irmão, dar esmola significa ajudar pessoas, oferecendo ajuda aos necessitados, oferecendo até tempo, doando dinheiro, dedicando coisas que você pode dar. E a maneira errada de dar esmolas é fazendo isso, fazendo propaganda a respeito daquilo que está sendo feito. Quando, pois, der esmolas, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas. Então, a maneira errada de dar esmolas consiste em chamar a atenção para o doador. Então, qual é a maneira certa de agir? Mateus 6, 3 e 4 diz assim: quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste ajuda em segredo, e o Pai que vê em segredo te recompensará. E aí cabe aqui uma observação para você entender a raiz do problema. Se Jesus está falando, olha, quando você estiver dando esmola, que a sua mão esquerda não veja o que a sua mão direita está fazendo.
Isso quer dizer o seguinte: não há como você se livrar do seu próprio eu, querido. Não há como você se livrar do seu próprio eu concentrando a atenção em você. Não há como você se libertar de querer receber as glórias se você está com a atenção em você. A solução é você deixar ser consumido de amor por Deus e amor pelas pessoas, a ponto de faltar tempo em você e faltar oportunidade para você pensar em você mesmo. A ponto de, se você parar de pensar, de deixar, falta tempo para pensar em você. Sabe, você deve conservar. Você, na verdade, não deve conservar anotadas coisas boas que você faz, como se tivesse um caderninho da boa ação. Olha, eu dei tantas coisas. Olha, eu dei tanto de dinheiro. Cara, uma vez eu fui conversar com uma pessoa e a pessoa estava errada nas coisas que ela estava falando. Eu estava lá exortando essa pessoa e ela falando assim: não, mas olha, mas eu dei isso, eu dei o dinheiro. Como, sabe, ela tinha tipo na cabeça todo o dinheiro que ela tinha dado para fazer as coisas, como se aquilo te desse autoridade para ela fazer o que ela quisesse. Meu irmão, Deus não está nem aí para o dinheiro dela. Dar dinheiro não te dá autoridade para fazer nada, meu querido. É uma obrigação sua, como discípulo de Jesus, para você fazer. Claro, agora, se você não dá dinheiro para as coisas, você não está nas coisas, porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você está em qualquer coisa e o seu dinheiro não está lá, você não está no negócio. Mas você não deve conservar anotado nenhum livro. Olha, eu fiz isso. Olha, eu dou tantas coisas. Olha, eu sou tão... Não deve conservar isso. Jesus estava ensinando aqui que você tem que parar de manter esses registros. Você tem que esconder isso de você mesmo, de um ponto, de uma forma de que a sua mão não veja o que a outra mão está dando. Quem é o principal problema aqui? É você. Jesus está falando que você tem que se esconder de você, cara. O problema é o seu coração, o problema é o seu ego, o problema é a sua vontade de querer ser o centro. Jesus fala: dá sim, a sua mão vê o que a outra está dando, ou seja, se esconda de você mesmo. Então todas as vezes que a gente mantém algo anotado de tudo coisa que a gente fez, a gente está errado. E isso nunca pode ser um pretexto para a gente achar que a gente tem autoridade nas coisas. Sabe, Jesus estava ensinando que a gente tem que largar isso. Nós não temos que manter um caderninho dos lucros ou de perdas espirituais. Sabe, que são consequentes daquilo que a gente fez aos outros. E cara, eu estava falando sobre isso, e eu estava analisando a minha vida, sabe? Cara, nos últimos meses, no último ano, isso ficava na minha cabeça. Eu ficava falando assim para Deus, mas eu já fiz tantas dessas outras coisas. Por que ninguém me reconhece? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que eu fiz tantas coisas, servi tantos lugares, tantas pessoas, e essas pessoas fazem essas coisas comigo? Quantas vezes a minha oração foi essa? Quantas vezes a oração de eu e Tati era essa quando a gente ia dormir? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Ela sabe quantas vezes a gente orava isso. Quantas vezes está escrito isso no nosso caderno de oração? E Jesus está falando assim: cara, rasga isso. Rasga isso, não é para você manter anotado tudo que você fez, ou tudo que você fez e aquilo que as pessoas fizeram contra você. Pelo contrário, você deve tirar a sua atenção disso. Você deve ir fazendo as coisas segundo a orientação do Espírito Santo e agindo e colocando a atenção no Espírito Santo, meu irmão. Não foi Deus que mandou você fazer aquilo, vai lá e faça, meu irmão. Vai lá e faça. Sabe, quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente vai criando um coração fechado e um coração duro. A gente fala: olha, eu caí nisso aqui, eu nunca mais caio nessas coisas. Eu nunca mais faço tal coisa. Eu nunca mais vou ajudar tal coisa. E aí, quando vai acontecer as coisas, alguém da tua família chega para você e te lembra: olha, cuidado para não acontecer quando aconteceu em 5 anos atrás, quando você serviu naquele lugar, ou você viu tal pessoa e as pessoas jogaram tudo na sua cara. Ou cuidado para não acontecer como já aconteceu com você, que você faz coisas pelos outros e ninguém nunca faz nada por você. Jesus está dizendo: meu irmão, rasga esse caderno. Faça as coisas segundo a orientação do Espírito Santo. Se Ele está mandando você fazer, você vai lá e faz. Se você quer entender esse pensamento de Jesus, você deve voltar os olhos para Ele, no que Ele sofreu e que
e perceber o que Ele fez por você. Sabe, meu irmão, o resultado disso é glorioso. Como o próprio Jesus ensinou aqui nessa passagem, nós não devemos manter escrituras das nossas realizações ou das nossas decepções, porque nós fizemos algo e as pessoas fez algo, não retribuíram. Não mantenha as coisas anotadas. Não mantenha as coisas que você fez anotadas. Não mantenha o registro das boas coisas que você fez. Deixe Deus fazer isso no seu lugar. Porque Ele é o Deus que vê. Ele vê tudo e Ele registra tudo. Rasgue o seu caderno. Rasgue a sua folha. Queime esse caderno. Não anote. Deixe que Deus anote no seu lugar. Ele é o Deus que vê e você sabe o que Ele fará. Ele te recompensará. Aleluia. Ele te recompensará. Meu querido, está na hora de você rasgar o caderno das suas anotações, das coisas que você faz. Está na hora de você queimar a folha das decepções que fizeram contra você. Está na hora de você mudar o discurso que ninguém te reconhece, que ninguém olha para você. Ele é o Deus que vê. Gênesis 16:13, tu és o Deus que vê. Ei! Feche os olhos na sua casa, Ele está vendo você agora. Nós queremos ser observados pelo Senhor. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que tudo vê. Meu querido, pode demorar um dia, pode demorar uma semana, anos. Mas existe uma promessa que Ele te recompensará. Ele te recompensará. Ele te recompensará. Deus sabe o que você fez, Deus vê o que você faz, Deus vê a sua vida de oração, Deus conhece a maneira com que você dá esmolas, Deus conhece a maneira com que você se liberta do pecado, Deus vê, Ele é o Deus que vê. Pare de anotar essas coisas. Pare de achar que ninguém te reconhece. Pare de esperar que as pessoas olhem para você e chamem seu nome no microfone. Pare de esperar que você seja notado e que as pessoas batam no seu rosto ou nas suas costas. Diga, olha, como você é legal, como você é bom. Não, meu querido, não busque esse tipo de reconhecimento e não guarde os ressentimentos de quando você não foi reconhecido. Deixe que Deus anote as coisas para você. E Ele te recompensará. Deus está aqui. A minha recompensa é o Senhor. O meu tesouro é o Senhor. Eu não vou parar de te adorar. Não vou parar de te exaltar. Não vou parar de te adorar.
És minha herança eterna, tu és minha herança. És minha herança. Minha recompensa é você, o meu tesouro é você. O meu destino é você, a minha vida é você, Jesus. Tu és minha herança.